dia. Bom dia. Se tem um problema que atrapalha o mundo, como o mundo hoje em dia, é a falta de comunicação, não é? Todo mundo concorda. Agora, dizem que essa falta de comunicação acontece basicamente porque na comunicação as pessoas não estão geralmente preocupadas em entender. Elas estão preocupadas em responder. E isso é muito diferente. Queria te convidar a praticar isso, o entendimento nesses dias de carnaval, principalmente quando a música estiver muito alta e você não está entendendo nada. Presta atenção, não preocupe em responder não, preocupe em entender, Mari. Tipo, qual o seu telefone? Quer o seu telefone? Ah, já quer responder? Não, explica, fala o número, ou não. Mostra, né? Mostra. Se você entender a pergunta, você pode criar outras maneiras de entender e responder, né? E com a música alta você pratica. Aliás, essa criatividade que você chamou de estou muito preocupado em responder é um dos grandes males mesmo, né? A gente está muito reativo aqui. Eu acho isso. É. Calma, ouve primeiro, entende, responde o número do telefone, tenta entender a pergunta além da música, que vai estar alta, tomara, ou baixinha, tomara. Hoje o Bem-Estar vai falar de cansaço e falta de ar. 2 sintomas que podem aparecer juntos, mas ter causas diferentes. Falta ar? Como é que é? Falta muito ar. Essa é a maior parte mais complicada do trabalho, ter que subir essa escada. Olha, pode ser asma. É um problema de fôlego para 17% dos brasileiros. Essa aqui eu uso todo dia pela manhã. Essa aqui de 12 em 12 horas. E essa eu uso de 6 em 6 horas ou toda vez que eu tiver falta de ar. Existem outras doenças que também podem causar falta de ar em praticamente todas as atividades do dia a dia. Se eu estava numa praia, eu desmaiava. Se eu corria, eu desmaiava. Se eu falava, eu cansava, desmaiava. Essa é a pernambucana Andressa, ela tem pressão alta nos pulmões. É uma doença que atinge os vasos do pulmão. O pulmão, ele tem todos os vasos dentro dele, nós temos uma pressão. E essa pressão dentro do nosso pulmão, ela é aumentada. O pneumologista Dr. Daniel de Anzelan está aqui para explicar como é feito o diagnóstico dessa doença. E o nosso consultor e médico do esporte, Dr. Gustavo Maglioca, vai mostrar hoje como e por que o sedentarismo causa falta de ar e aumenta o cansaço. O sedentarismo faz com que a pessoa, quando ela inicie as atividades físicas, ela sinta cansaço com poucas coisas. Então, bora mandar esse cansaço pra lá. Se você tem dúvidas, manda pra cá suas dúvidas. g1.com.br/bem-estar. E olha, se você sente falta de ar para dar uma voltinha no quarteirão, subir uma escada, presta atenção nessa reportagem do Rafael Castro, lá de São Carlos. No vai e vem do trabalho, haja fôlego pra Camila. Falta ar? Como é que é? Falta muito ar. Essa é a parte mais complicada do trabalho, ter que subir essa escada. Ela tem asma e não vive sem as bombinhas para ajudar na respiração. Essa aqui eu uso todo dia pela manhã. Essa aqui de 12 em 12 horas. Tenho essa aqui pela manhã também. E essa eu uso de 6 em 6 horas ou toda vez que eu tiver falta de ar. Sintomas como falta de ar e cansaço costumam aparecer juntos, mas podem ter causas diferentes. O sedentarismo faz com que a pessoa, quando ela inicie as atividades físicas, ela sinta cansaço com poucas coisas. Conforme vai passando o tempo, ela vai melhorando. Agora, a pessoa que já tem um problema pulmonar, um problema cardiológico prévio, ela sente falta de ar no repouso. E com pouca atividade física, ela já começa a sentir exageros de falta de ar. Ter um bom condicionamento faz toda a diferença e evita o cansaço. É justamente o que esse pessoal procura. Dá uma olhada na disposição da galera. Eles se exercitam pelo menos 1 hora por dia. Há pouco mais de 1 ano, o Otávio era outra pessoa. Ele se sentia cansado até nas tarefas do dia a dia. Muitas vezes eu ia ao centro da cidade, resolver algumas pendências do meu trabalho, estacionava o carro, tinha que ir até o fórum, um banco. Ficava ofegante? Já ficava ofegante. Já só de subir ali o centro da cidade já me sentia muito cansado. A dona Clélia também venceu a falta de ar.
Aos 65 anos, manda super bem nos exercícios. Força, tenho força. Começou a formar músculo, né? E a parte mental, assim, estresse, tudo isso assim melhorou bastante. E o cansaço? E o cansaço a gente administra muito bem, né? Não é aquele cansaço mais... Agora, você termina a atividade física, você está tranquila. Tranquilidade, né? O que todo mundo quer antes, durante e depois da atividade física, mas nem todo mundo tem essa tranquilidade no respirar. Tá chegando muitas dúvidas pra gente. Olha só, essa aí da Ketiele? É isso aí, Ketiele, né? Deve ser Ketiele, né? Ketiele. Tá dizendo, parece até brincadeira, mas sinto falta de ar, doutor Daniel, o tempo todo. O que pode ser? Me ajudem. Bom, doutor, falta de ar é um problema muito mais amplo para o nosso organismo do que a gente pode imaginar, né? Com certeza, né? Porque você, quando fala de falta de ar, você está falando de uma dificuldade para respirar. Esse conceito envolve o cérebro, envolve o pulmão, envolve toda a musculatura, envolve até a circulação. Quer dizer, você pode ter falta de ar porque você tem anemia. A sensação que você tem é que a força que você faz para respirar não dá conta do que você precisa. Então, o número de diagnósticos é enorme, é muito grande. E esse é um sintoma muito comum. Então, para a Ketiele, ela precisa ir no médico. Não é normal ter falta de ar o tempo todo. E pode ser muscular, pode ser cerebral, pode ser pulmonar, pode ser cardiogênico, pode ser uma série de sistemas que estão envolvidos na respiração e um deles está falhando. É muito difícil falar falta de ar assim é tal coisa. E é muito importante também, né, doutor? É um sintoma importante. É um sintoma incapacitante, né? Um problema que a gente tem é que a gente para de fazer certas coisas sem se dar conta que parou de fazer porque está com falta de ar. Então, eu ia a pé na padaria, não vou mais. Você fala, você tem dispneia de esforço? Não, mas eu não vou na padaria porque eu canso. Essa condição de que a pessoa vai limitando as atividades e ela nem refere falta de ar é muito comum. E isso é muito importante valorizar, né, Doc? Porque a gente tem até um exemplo para a gente mostrar aqui, que até o padrão de respiração dessa pessoa pode mudar. A gente tem 2 saquinhos. Normalmente as pessoas respiram, vamos mostrar. Esse é um padrão respiratório no repouso. As pessoas normalmente. Aí vamos imaginar que a pessoa começa a fazer atividade física. O próprio organismo ele vai demandar mais oxigênio nos músculos, então a pessoa naturalmente, com o mecanismo normal dela, ela vai aumentar essa frequência respiratória. Só que assim, isso é uma condição normal. A pessoa gerou um estresse nela com a atividade e ela está respondendo esse estresse, aumentando a frequência respiratória. Agora, a pessoa ao repouso, a pessoa fazendo atividades que são corriqueiras a ela. Ontem eu fazia, hoje eu não faço. Precisam de um diagnóstico para essa resposta fisiológica que ela está tendo. Que isso pode ter uma dificuldade respiratória e é associada a uma doença pulmonar ou de outros sistemas, como o doutor Daniel falou. E tudo com base no pulmão, né? O grande centro de energia é o pulmão, né? A gente tem uma ilustração ali, doutor Daniel, para mostrar. O senhor quer caminhar mesmo na tela? Então vamos caminhando. Vamos lá. Aí, vamos lá. Falta de ar no sistema respiratório. O pulmão fica mais duro, menos maleável. O cigarro também acaba produzindo isso, né? Vai endurecer. Na verdade, a gente tem dois problemas, né? Um que o ar precisa chegar no pulmão e outro que o pulmão precisa encher e esvaziar. Então, quando a gente fala que o pulmão ficou mais duro, nós estamos pensando mesmo na elasticidade do pulmão. Imagina uma bexiga que a parede é mais dura. Eu tenho que fazer mais força. Doutor, alguém já disse aqui que o pulmão, o tecido dele, ele é do tamanho de uma quadra de tênis, de tão elástico que ele é. Então, ele é uma quadra de tênis dobrada dentro do tórax e que enche e esvazia por igual o tempo todo. É impressionante como mecânica. Isso é uma obra de arte mesmo. Eu sou pneumologista, vou puxar a sardinha. Né? Mas, então você pode ter rigidez do pulmão, mas você pode ter problema na via aérea. Isso que a gente viu de asma, o pulmão é praticamente normal, mas a via aérea fecha e isso torna mais difícil respirar. É o que a gente está vendo aí. Consequentemente, as doenças relacionadas, né? Qualquer coisa que infiltra o pulmão, como uma pneumonia, ou doenças que pegam a via aérea, como asma e bronquite, vão te dar a sensação de falta de ar. Um jeito bom de saber o que é isso é respirar por um canudo. Se você pega um canudo e fica respirando,
é difícil. É isso que um asmático sente. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. Alguém que tem asma, bronquite, pode fazer, por exemplo, um exercício físico como um step, doutor? Na verdade, sim. A asma e a bronquite, elas só são limitadoras quando não controladas a doença. Então, a gente fala isso para muita gente. O controle da doença, o bom diagnóstico, ele é fundamental. Uma vez a doença controlada com as medicações, o exercício, ele é possível ser feito, sim. É claro que se você não tiver compensado e com bom diagnóstico, o exercício pode desencadear uma crise. E aí você ter a falta de ar. E alguém que começa a subir, já começa a sentir falta de ar. A gente até tem 2 bonequinhos ali que estão demonstrando em cima da nossa bancada que uma escadinha vai subindo e daí logo já tem vontade de sentar. Isso é normal? Na verdade, essa pergunta é bem interessante, porque é normal. Vamos entender o seguinte, o que é o exercício? O exercício é o estresse naquela hora para a pessoa. Pessoas mais capacitadas, melhor condicionadas, respondem rápido a esse estresse. Quanto mais rápida essa resposta, melhor o condicionamento. Aí então, a pessoa pode fazer, exatamente. não está sentindo nada, vai conversando, dá até para ter uma conversa enquanto está fazendo exercício físico. E por que ela é assim? Porque ela faz isso de forma regular. Então ela submeteu o organismo dela a vários estresses a ponto dele ficar apto, ou seja, ele responder rápido a isso. Agora, aquele sedentário, aquela pessoa que não faz atividade, ela vai subir uma escada, pode sim ter falta de ar. Mas é importante entender, a minha falta de ar, ela resolve rápido. Eu rapidamente, quando paro, tenho minha respiração retomada e não tenho outras crises ao longo do dia, sim, isso pode estar relacionado ao esforço que você fez. Mas por algum motivo, isso começa a ficar recorrente. O padrão funcional, ou seja, o que você faz para ter falta de ar cada vez menor, volto para o Daniel. Vamos ter um diagnóstico, vamos procurar um médico, porque provavelmente você tem um quadro associado de doença pulmonar. Mais dúvidas chegando aqui, doutor, vamos ver. Alessandra, um dos meus sobrinhos tinha muitas crises de asma quando pequeno, mas agora está na adolescência, as crises cessaram. Isso é comum? Por que acontecem? A gente falou que a asma, na verdade, ela não tem cura, tem controle, né? Bom, primeiro, a asma é uma característica que você nasce com ela, quer dizer, você tem hiperreatividade brônquica. O que quer dizer isso? Quer dizer que para estímulos que, para as pessoas normais, você não acontece nada, o asmático tem esse broncoespasmo, ele fecha a via aérea. Então, por exemplo, se pegar fogo nesse estúdio, vai subir fumaça. Não, doutor, por favor. Puxa vida, só para dar exemplo. Só de falar, já chegaram 3 bombeiros aqui na nossa. Mas se pegar fogo... Pode falar, ele já vem. Mas se pegar fogo, nós vamos respirar fumaça e o nosso pulmão vai ter um broncoespasmo para evitar que essa fumaça entre. Então, isso é um mecanismo de defesa. O asmático tem esse mecanismo de defesa de uma forma exagerada. E por isso ele fecha o brônquio numa hora que não era para fechar. O tempo todo fica com esse problema. O que deve ter acontecido com o sobrinho dela? O que acontece é que com a maturação do sistema imune na adolescência, você diminui essa reatividade. Infelizmente, para mais ou menos metade dos asmáticos, isso vai voltar na 3ª ou 4ª década. Então ainda não dá para comemorar que está controlado. Tem que continuar cuidando, né? Tem que continuar cuidando. Agora, doutor, algumas doenças que também causam falta de ar podem estar relacionadas com o cérebro, né? Como o senhor explicou logo no comecinho. E não apenas com o pulmão, porque a gente acha erradamente que tudo que tem falta de ar tem a ver com o pulmão. Mas o cérebro também pode interferir nisso, O cérebro né? também pode interferir. Vamos ver numa arte aqui como é que isso acontece também. Pode falar, doutor, desculpa eu te interromper. Não, eu ia falar o seguinte, você comanda a respiração. Então, a gente está brincando aqui, eu sou capaz de respirar rápido, respirar devagar, para prender a respiração. E tudo isso é um comando neurológico, isso é o cérebro que está fazendo. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação como uma apneia do sono, que é uma situação que acontece porque para respirar durante a noite, o seu cérebro diminui o esforço que você faz, né? Na verdade, o que vai acontecer é que esse esforço é tão pequeno que você pode pular uma respiração. E isso deixa um tempo maior entre uma respiração e outra. Por isso que a pessoa que tem a apneia dá aquele... E a pessoa acorda, muitas vezes, que é um problema, e a pessoa tem, o que é pior, uma taxa de oxigênio que fica mais baixa durante o sono. Então, todo o metabolismo dela fica alterado, fica reduzido por conta disso. E ela, durante o dia, vai ter atividades normais nas quais ela vai manifestar cansaço, porque o metabolismo dela não tem essa resposta que o Gustavo estava falando. E é até comum, né? Pessoas não saberem que têm distúrbios do sono e aí procuram médicos, querem emagrecer, não entendem por que não emagrecem, não entendem por que se sentem cansados, como se não tivessem dormido. E quando você vai avaliar,
ter uma apneia do sono que está interferindo bastante na qualidade de vida dela. Uma doença que surpreende, né? Tem uma outra doença que surpreende também, que é a pressão alta, gente, nos pulmões. Isso tira a capacidade produtiva para fazer qualquer coisa durante o dia. A família inteira precisa prestar atenção nos sinais. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Ter bastante atenção no que ela está fazendo, no movimento que ela está fazendo, que nunca se sabe. Ela pode estar bem e a um segundo ela pedir socorro. Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando de falta de ar, dificuldade para fazer coisas simples no dia a dia. E agora vamos falar de uma doença que nos surpreendeu aqui no Bem-Estar. É a pressão alta nos pulmões. Você já ouviu falar disso? A Andresa mora lá em Recife, ela tem esse problema, não consegue fazer quase nada. Vamos conhecer a Andresa. Praticar esportes, andar na rua, carregar uma sacola, se maquiar, como a vaidosa Andressa gosta tanto. Coisas simples que ela não conseguia fazer. Comer, um banho, o pentear dos cabelos. Não fazia nada sozinha? Nada. Até demonstrar amor pela filha era difícil. Quando eu cheirava ela, eu sentia falta de ar, querendo desmaiar, já socorrida. Andressa tem hipertensão arterial pulmonar. A hipertensão arterial pulmonar é uma doença que atinge os vasos do pulmão. O pulmão, ele tem todos os vasos dentro dele, nós temos uma pressão. E essa pressão dentro do nosso pulmão, ela é aumentada. Ou seja, não é a pressão que a gente tira no braço, né? É a pressão dentro do pulmão, os vasos circulares. Nessa imagem dá para ver como os vasos sanguíneos do pulmão mudam completamente. Aqui é um vaso pulmonar normal. Com o gatilho da doença, ela começa a remodelar esse vaso começa a ficar grosso, espessar. A partir daí, ele começa a espessar de uma forma muito grave. O sangue quase que não passa aqui. O resultado são graves crises de falta de ar. Se eu estava numa praia, eu desmaiava. Se eu corria, eu desmaiava. Se eu falava, eu cansava, desmaiava. E isso foi mexendo comigo, porque o corpo ele não aguenta a pressão, né? Que começa a você ficar roxa, começa a ter agonias, que são às vezes até comparadas com enxaqueca. A família inteira continua atenta. Tá junto, acompanhando 24 horas, ter bastante atenção no que ela está fazendo, no movimento que ela está fazendo, que nunca se sabe. Ela pode estar bem e a um segundo ela pedir socorro. O cilindro de oxigênio dá apoio quando falta o ar. E Andressa também tem que tomar remédios. Com o diagnóstico feito e a medicação adequada, até o número de consultas da Andressa mudou. Antes, ela ia ao médico uma vez a cada 3 dias, na emergência ou no consultório. Agora, ela vai uma vez a cada 3 meses. Levo comigo todos os meus medicamentos onde quer que eu vá. O que for preciso, eu levo e sou feliz com eles. Porque eu sei que dali virá mais vitórias. Nossa, já imaginou ir ao médico uma vez a cada 3 dias? Quando você tem falta de ar, você vai direto, né? Porque é muito desconfortável. Muito desconfortável, não consegue fazer atividades básicas do dia a dia. A gente mostrou, ela não conseguia se maquiar, não conseguia pentear o cabelo, nem dar um beijo na própria filha. Imagina como seria para colocar uma meia igual a do Fernando Rocha. Não ia conseguir de jeito nenhum, né, Fê? Não, essa meia aqui, eu acho que a Andressa, que é pernambucana, arretada no carnaval, ela vai conseguir, porque vale a pena dançar um frevo no Recife. E... com essa meia. É, eu acho que seria... Agora, doutor, quem tem esse problema, tem que cuidar pro resto da vida? É igual a pressão alta? Sim. Não, isso existem doenças que você não tem tratamento no sentido de cura. Você tem tratamento no sentido de controlar o efeito. A hipertensão pulmonar é um exemplo claro disso. Quer dizer, você tem um problema de circulação, o sangue não passa, o pulmão, o resto do pulmão funciona bem, mas a artéria não deixa passar sangue. E não adianta você respirar, encher o pulmão de ar, se não passa a quantidade suficiente de sangue, falta sangue no dedão do pé. Na meia do Fernando não vai chegar nada. Não vai chegar. E aí não vai poder dançar frevo. Também não, né? Agora, ela vai ter que ficar com o cilindro o tempo todo? Ela tem que carregar aquele cilindro? Na verdade é assim, quando você tem falta de ar, entre outros motivos, porque seu corpo percebe que está faltando oxigênio.
Então, se você respira um ar com mais oxigênio nessa hora, a sensação de falta de ar melhora. Diminui. Entendi. Então, o oxigênio não trata a causa, mas ele tira um pouco o desconforto decorrente disso, tá? Entendi. A gente tem mais uma dúvida aí. A Jaqueline mandou uma pergunta pra gente. Olha, problema de falta de ar pode indicar alguma doença no coração? É a nossa próxima tela aqui. É a Mariana que é responsável por isso, ela deveria estar atenta. Tô atenta, já tô aqui, ó. Aí. Já tô aqui, o Doc vai me ajudar. Vamos falar sobre o coração. A gente associa isso direto, né, doutor? Faltou ar, pode ter um problema cardíaco? Eu acho que o começo do programa, o Daniel explicou bem isso. Assim, a falta de ar, ela é um sintoma. Quando você vai no médico com um sintoma, cabe ao médico identificar qual o sistema está alterado para aquele sintoma aparecer. E aí sim, a falta de ar, ela pode estar relacionada desde doenças, né, como a gente que acometem o cérebro, o pulmão, os músculos intersticiais, como a gente fala, em volta do pulmão, e os vasos sanguíneos. Então o coração está envolto nisso. A gente tem uma ilustração aqui para falar sobre o problema cardíaco ligado à falta de ar, né? A insuficiência cardíaca, né? 50% do ar nos pulmões, 50% no corpo. Esse equilíbrio, né, doutor? Na verdade, a ideia aqui é mostrar o seguinte: quando a gente está bombeando o sangue, metade está passando pelo pulmão, metade está passando pelo resto do corpo. Então, o mesmo volume de sangue que está em todo o resto do corpo está dentro do pulmão. E o pulmão tem que acomodar isso aqui. Se eu tenho uma bomba que começa a falhar, o líquido represa em algum lugar. E, em geral, o primeiro órgão onde o líquido represa é o pulmão. E por isso a gente começa a ter falta de ar quando tem insuficiência cardíaca, né? A gente precisa bombear o sangue para ele passar pelo pulmão e passar pelo resto do corpo, senão ele para em algum lugar. E aí tem só as consequências aí na próxima tela, né? Que a falta de ar causa também, durante o sono, inchaço nas pernas, sinais de que a bomba está falhando, né? Então, esses dois são complementares. Enquanto eu estou de pé, se a bomba falha, eu acumulo água nas pernas, se eu estou de pé. Então, eu vou ficando inchado nas pernas. Quando eu deito para dormir, esse volume de água volta para a circulação e para no pulmão. E aí dá um sintoma que é bastante sugestivo de doença cardíaca, que é a chamada de dispneia paroxística noturna. Você vai dormir bem, de repente você acorda com muita falta de ar. É porque o seu pulmão recebeu de volta sangue ou volume de água que estava parado no resto do corpo. Pernas. Tem mais uma dúvida no nosso auditório virtual, é a pergunta da Vera Lúcia. Olha lá, deixa eu dar uma olhada em qual... Lê para mim aí, Fê, por favor. Ela está dizendo que tem DPOC e também problemas cardíacos. As bombinhas com corticoide podem acelerar os batimentos cardíacos? Na verdade, não é o corticoide que faz isso. O que é DPOC? Né? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é a mistura do que se chama popularmente de bronquite e de enfisema. A gente bota isso no mesmo pacote porque são doenças que andam juntas, tá? E nessas doenças você tem um problema de via aérea, quer dizer, o ar não entra e sai do pulmão como deveria. O que as bombinhas fazem é que elas têm um derivado de adrenalina que faz a musculatura do brônquio relaxar. E aí fica mais fácil o ar entrar e sair. Como é um derivado de adrenalina, ele pode ter um efeito sobre o coração e acelerar o ritmo, tá? De uma maneira geral, quando a doença está bem controlada e quando você não tem uma doença cardíaca associada, o benefício é muito maior do que a desvantagem. Então, Vera, não tem nenhuma razão para com DPOC você não usar um broncodilatador. Tá? O corticoide inalatório que veio na sua pergunta não tem esse efeito e ele pode ser e deve ser usado sem problema, sem restrição. Daqui a pouquinho você vai ver 40% dos brasileiros têm varizes. Um verdadeiro teste para as pernas nesse verão, nesse calorão. A gente volta já já. Qual que é a sensação? De estar pegando fogo, de ardência, de pesada, latejando. É uma dor que incomoda bastante. Boa, é o que eu disse, quando eu falo foi o ou será. Então agora é o quê? Estamos de volta, agora é hora do G1 em um minuto.
Olá, bom dia! Eu começo falando de economia. Saiu agora há pouco o índice conhecido como inflação do aluguel, que é chamado assim porque é usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel. De janeiro para fevereiro ele perdeu força, mas no acumulado dos últimos 12 meses a alta foi de mais de 5%. E hoje acontece mais uma fase da Operação Lava Jato. 2 operadores financeiros ligados ao PMDB, Jorge Luiz e seu filho Bruno Luiz, são alvo de prisão preventiva. Segundo as investigações da PF, eles facilitavam a entrega de propina a diretores da Petrobras. E hoje de manhã, um avião que tinha decolado do aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, teve que voltar a fazer um pouso de emergência porque o piloto percebeu fumaça na cabine. Ninguém se feriu, o avião está numa área isolada. Em menos de 24 horas, é o segundo problema com o avião aqui em São Paulo. Ontem à noite, no aeroporto de Congonhas, a turbina de um avião pegou fogo na hora de decolar, também ninguém se feriu. Por causa disso, hoje de manhã, 8 voos foram cancelados em Congonhas. Mariana, Fernando. Obrigada, Paulinho. Tomara que não aconteça mais nada no carnaval, né? Até porque muita gente vai viajar. Você vai aproveitar por aqui, Paulinha? Por aqui mesmo, os blocos de São Paulo. Ei, maravilha. Eu vou ao bloco Coatis Unidos de Ibiúna. Muito bom. Meu bloco também vai ser no interior, Paulinha. Um beijo, bom trabalho pra você. Até mais. Tchau, tchau. Bom, enquanto o carnaval não chega, vamos falar de um problema que atinge grande parte da população brasileira. Nosso correspondente no interior, o bravo Rafael Castro, fala agora das varizes. A dona Conceição tá sempre de olho. À tarde já está bem estufada, bem mais azul, elas aparecem mais. Ela já fez 3 cirurgias nas pernas, mas ainda sofre com as varizes. E quando tá calor, xiii. Qual que é a sensação? De estar pegando fogo, de ardência, de pesada, latejando. É uma dor que incomoda bastante. Para aliviar, a dona Conceição fica assim, só mesmo um ventinho para refrescar. É um alívio, é como se estivesse jogando um balde de água gelada, alivia muito. Também tem mais um truque. Na hora de deitar, usa a almofada entre as pernas. Você não tendo contato de uma perna com a outra, o atrito, a almofada ajuda a aliviar, a refrescar, porque no dia a dia, você correndo, você não sente tanta dor. A hora que você deita que começa a latejar e queimar. Assim como a dona Conceição, pelo menos 38% dos brasileiros têm varizes. Isso dá 78 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E com as altas temperaturas, claro, tudo fica mais complicado. Andar assim debaixo do sol é um baita teste para as pernas, viu? É que o calor dilata ainda mais as veias e provoca muito incômodo. O cirurgião vascular recomenda alguns cuidados para aliviar as dores. Uso de roupas confortáveis, uso de meias elásticas adequadas, de boa qualidade, evitar ficar em um lugar muito quente com fonte de calor, não ficar muito tempo sentado ou em pé parado, procurar se locomover, atividades físicas que trazem melhora dos sintomas. É o que a dona Conceição faz. Pelo menos 3 vezes por semana tem muito exercício para as pernas. E não é que dá resultado? Parece que desincha. Acaba aquele peso, porque quando está muito calor, parece que você está andando e arrastando as pernas. E é por causa das varizes, você fica amarrada. Sem contar as ferroadas e a queimada que tem na sola do pé, né? E aí a perna não fica pegando fogo? Não fica pegando fogo e nem tão pesada. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual da Tininha. Olha só, ela tá falando que a sogra fuma 3 maços de cigarro por dia há 50 anos. Hoje sente falta de ar até para comer. Se ela parasse, teria como reverter esse quadro? Teria como melhorar, com certeza, né? O que está acontecendo aí é que, fora o que ela perdeu de pulmão pela ação do cigarro, pelo enfisema, ela tem muita inflamação. E essa inflamação melhora parando de fumar. Dá tempo ainda, sogra da Tininha. Tininha, um beijo pra vocês. Bom, gente, agora pra gente não dá mais tempo, pelo menos por hoje. Ficamos por aqui, o carnaval tá chegando, já chegou pra muita gente. Amanhã tem carnaval aqui no Bem-Estar. Doutor Gustavo, muito obrigado. Doutor Daniel, muito obrigado. Daqui a pouco chega o Luca, hein? Novo filho do doutor Gustavo, a qualquer momento. Boa sorte, Dog. Tô com falta de ar. Vamos desfilar no bloco cirúrgico, hein? Beijo pra vocês, gente. Se cuida. Até amanhã.